Olá, o Jornal Panorama está no ar. Veja os destaques desta edição. Encontro de legisladores de todo o país vai ser realizado no Espírito Santo. Comissão de Meio Ambiente debate estiagem prolongada e qualidade da água. Alta nos preços de combustível na pauta do Parlamento Capixaba. Comissão organizadora da Conferência Nacional dos Legisladores se reúne na Assembleia Capixaba. Eles vieram tratar do evento que este ano será realizado em maio, no Espírito Santo. Uma comitiva da direção da UNALI, a União Nacional de Legisladores e Legislativos, esteve no Parlamento Capixaba. Os 5 integrantes da comissão, de diferentes regiões do país, foram recebidos pelo presidente da Assembleia, Teodorico Ferraço, e o representante da UNALI no estado, o deputado Sandro Locutor. De acordo com o presidente da UNALI, a visita foi uma oportunidade de conhecer os chefes do estado, onde será realizada a Conferência Nacional este ano. Primeira vez que a UNALI vai se encontrar aqui no estado do Espírito Santo. A Assembleia Legislativa hoje é sócia da nossa entidade, congrega os 1.059 deputados do país inteiro, as 27 casas legislativas, e não tínhamos tido até agora a oportunidade de poder sediá-la aqui no Espírito Santo. E agora, através do colega Sandro Locutor, do governador Paulo Artung, do nosso Ferraço, nosso presidente da Assembleia, viabilizou um entendimento para que nós possamos, no final do mês de maio, termos aqui a realização da 19ª conferência. Os organizadores do evento pretendem trazer para o estado entre 500 e 1.000 parlamentares de todo o Brasil. Entre os temas a serem debatidos pelos deputados está a atual situação financeira que o país está passando. Tomara que possamos passar por essa turbulência toda, ter tranquilidade e maturidade para poder olhar o Brasil do amanhã, né? E poder passar por essa crise que não é a primeira, não será a última, mas precisamos acreditar num país melhor, numa economia mais forte, vibrante e que possamos ter um crescimento da economia. O deputado Sandro Locutor é o coordenador da Conferência Nacional que acontecerá em maio, no município de Aracruz. O evento tratará de temas importantes a nível de Brasil e a Assembleia do Espírito Santo só tem a agradecer a oportunidade à UNALI de enxergar o nosso estado e nós aproveitaremos essa oportunidade para apresentar o Espírito Santo para cerca de 500 a 1.000 pessoas do Brasil e do mundo, porque também teremos algumas participações internacionais. Outro destaque da primeira sessão da semana foram matérias que começaram a tramitar na casa. Confira com a repórter Nicole Espósito. Luciana, 2 projetos do deputado Bruno Lamas começaram a tramitar nesta segunda-feira. Uma das iniciativas prevê a realização de consulta popular como pré-requisito para que o governo dê início à realização de processos de privatização de bens e serviços públicos estaduais. Nós temos o Banestes, por exemplo, que em 2002 passou por momentos delicados, onde o governador da ocasião pretendia fazer a venda do Banestes. A população foi para a rua, os funcionários foram para a rua e, em cima da força da população, do manifesto público, nós impedimos a privatização. Então, nada mais justo do que tratarmos isso para gerações vindouras, futuras. Então, todos esses momentos, como pré-requisito, uma consulta pública deve ser precedida da votação do projeto de lei. A grave seca que atinge os capixabas volta ao debate no Legislativo Estadual. A crise hídrica no Espírito Santo foi tema de reunião da Comissão de Meio Ambiente. Os parlamentares receberam o professor Antônio Sérgio Mendonça, do Departamento de Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Espírito Santo. De acordo com o professor, essa situação não é novidade. A história do estado demonstra que longos períodos de seca ou de cheia são comuns em solo capixaba. Essa questão hídrica, como ela é periódica, nós não temos registros de outras ocorrências, por exemplo, dados que possam dizer qual foi a vazão na época para comparar. Nós temos, por exemplo, na região sudeste, que em 52 a 56 ocorreu um período bastante crítico de seca em toda a região sudeste, mas os locais de monitoramento foram em outros estados e não no estado do Espírito Santo. Nós sabemos que 63 foi um ano seco aqui no estado do Espírito Santo. No final da década de 80 tivemos um período também seco. 98, 99 foi um período, vamos dizer, o mais seco depois desse que nós estamos registrando. Mas observe bem, o que eu coloco geralmente é que nós estamos num momento. E no passado já ocorreu piores e no futuro a tendência
a serem piores. Se a gente continua aumentando a demanda de água, o que vai ocorrer é que as crises vão ser cada vez mais graves. A crise hídrica não está relacionada apenas à falta d'água, mas também à qualidade deste líquido precioso. Após toda a chuva, você vê a descida de grande quantidade de solo, seja das estradas, seja das áreas rurais, para dentro dos rios. Outro problema grave é a questão de esgoto sanitário, que ainda temos a parcela da população dotada de tratamento adequado, ainda é pequena em relação ao total. Então, são os dois problemas talvez mais globais, a erosão do solo e a questão dos esgotos sanitários. Diante deste cenário, a economia de água é a medida emergencial a ser tomada. Mas o professor ressaltou o papel fundamental do Legislativo na criação de leis e na elaboração de um plano estadual de recursos hídricos. A lei é mais importante porque você faz com que todos tenham que respeitá-la no sentido do bem comum. Então, e isso é muito significativo quando você diz respeito do recurso hídrico, né? Porque os causadores de problemas são geralmente a própria população. E os que sofrem com o problema é a mesma população. Então, nós precisamos de legislação para que as coisas andem adequadamente. Foi muito positivo, um belo aprendizado para que nós, deputados, não tenhamos visões superficiais ou padronizadas, mas sim irmos conhecendo temas a temas. A próxima reunião nós teremos mais um palestrante, professor Esquitino, que tratará também no assunto. E o que muito me alegra é que na visão do professor, que é um engenheiro ambiental, um professor da UFS, as primeiras ações do governo do estado são positivas em relação ao assunto. Isso nos motiva. A alta nos preços de combustíveis vai ser discutida em colegiado temático da Casa. Na primeira reunião ordinária da Comissão Especial de Petróleo, Gás e Energia, os deputados decidiram convidar o presidente do Sindicato de Postos de Combustíveis para falar sobre a alta dos preços nas bombas e também sobre as dificuldades enfrentadas pelo setor. Também foram aprovados convites para a vinda de representantes da Gerência de Negócios da Petrobras e do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, o Sindipetro. Para que ele possa falar sobre os prejuízos econômicos que estão sendo gerados com relação à paralisação daquele navio-plataforma que teve um acidente horrível, que ceifou mais de 6 vidas, né, que todos nós ficamos transtornados aqui no Espírito Santo e no país inteiro. Então, nós deliberamos aqui o convite do Sindipostos para que ele possa aqui falar quais são as dificuldades que o sindicato de postos de combustíveis enfrenta, porque nós temos aí um preço de combustível altíssimo, não só aqui, mas no país inteiro. Mas o Espírito Santo lidera o ranking de combustíveis mais altos do país. Também saber sobre cartel, saber sobre adulteração de combustível, combustível clandestino que é vendido em alguns postos e que nós temos que questionar. Os parlamentares aprovaram ainda uma visita da comissão ao município de Presidente Kennedy, no sul do estado. É o município que mais recebe royalties de petróleo na produção de gás e de petróleo e que nós queremos discutir com todos os municípios produtores a melhor aplicabilidade dos recursos de royalties de petróleo, sem interferir na competência dos municípios, dos prefeitos. O presidente do colegiado ressaltou a importância dos trabalhos da comissão especial, que vai se reunir durante toda a legislatura. Você tem não só essa questão aí de petróleo e gás, como você também tem energias renováveis, como a produção de etanol e de açúcar também aqui no Espírito Santo, que é o setor sucroalcooleiro, que prevê a nossa comissão o seu campo de atuação. Também temos aí as fornecedoras, distribuidoras de energia elétrica no Espírito Santo, que é a EDP-ECEL, Santa Maria e outra que presta serviço aqui no estado, que nós queremos saber se a prestação de serviço dessas fornecedoras estão sendo a contento, se elas estão devidamente fazendo o seu trabalho. Aumento no número de assassinatos no interior leva deputados ao norte do estado em busca de alternativas para o problema. Os deputados da Comissão de Segurança aprovaram a realização de audiência pública no município de Jaguaré, no norte do estado. O objetivo é debater o aumento do índice de homicídios na cidade. A audiência pública, proposta pelo presidente do colegiado, acontece no dia 26 de março. Inadmissível o município ter uma equipe completa de policiais civis, companhia da Polícia Militar, e nós temos que tentar ver o que está errado, o que está dando errado. E nós temos informações que é o crescente número de tráfico de drogas. E vamos reunir as autoridades e deliberarmos
condições para que possamos diminuir essa onda crescente de tráfico e de homicídios. Nesta quarta-feira, a Assembleia vai sediar o 9º Fórum de Políticas Públicas para as Mulheres. A advogada especializada em Direito de Família, Maria Berenice Dias, que já participou das edições anteriores, fala sobre a importância do fórum. A realização desse tipo de fórum, já no 9ª edição, isso começou a se pensar em política pública para a mulher antes da Lei Maria da Penha, lá em 2005, as coisas vieram crescendo, vieram evoluindo. Então, assim, o que nós já temos? Num estado que ele tem uma dimensão pequena, tem 15 delegacias da mulher, tem 5 juizados especiais da violência doméstica contra a mulher. O que isso significa? Consciência social de se fazer alguma coisa. O botão do pânico, que foi criado, foi o primeiro do Brasil, que surgiu aqui, está funcionando, está salvando pessoas. Então, assim, esta responsabilidade que eu tenho que atribuir, essa visão a essa pessoa fantástica, a Luzia Toledo, que organizou, que planejou e que todos os anos se esforça a dar um maior e o melhor de si para realizar eventos como esse. É a realização de políticas públicas com que nós vamos conseguir avançar. Olha, para se conseguir buscar tão procurada, tão desejada, tão almejada igualdade entre uma mulher. Mas para isso, nós temos que olhar um olhar mais atento, para que a mulher chegue a se respeitar, a ter tanta segurança, mas isso aí precisa ter a participação do Estado, acho que ela possa, isto eu não tenho como suportar, eu não tenho por que suportar, mas eu tenho a quem me socorrer, eu tenho aonde me dirigir. Este quase empoderamento das mulheres é que compete ao Estado fazer, e muita função deste fórum está levando isso para as mulheres. A advogada já foi desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, onde se destacou na defesa dos direitos homoafetivos e também das mulheres. Ela esteve em Vitória para seminário promovido pelo Ministério Público. Parlamentares querem ações para garantir a inclusão social de pessoas com síndrome de Down. Os projetos da Associação Vitória Down e as dificuldades enfrentadas pela instituição foram tema da reunião ordinária da Comissão de Assistência Social. A presidente da associação apresentou trabalhos de apoio às famílias das crianças e iniciativas na área pedagógica, como projetos de reforço escolar e educação continuada para jovens e adultos, com ensino voltado para a autonomia das pessoas com a síndrome. As dificuldades enfrentadas pela instituição, fundada há 16 anos na busca pela inclusão social das pessoas com síndrome de Down, também foram discutidas. A gente quer que algumas políticas que estejam ao alcance dessa comissão possam sofrer uma intervenção. Então, no caso, nós solicitamos que realmente as escolas particulares do Estado do Espírito Santo parem de cobrar taxas extras dos filhos, parem de cobrar profissionais, para que atendam as pessoas com a síndrome de Down, porque as famílias que têm crianças com síndrome de Down e jovens, adultos, que querem colocar hoje numa escola particular, elas acabam tendo um custo a mais, o que é ilegal. A gente não está pedindo nada, nenhum favor, A gente só está pedindo que a lei se cumpra e que os deputados possam intervir e possam estar com a gente nesse momento de luta, O deputado Rodrigo Coelho propôs ações concretas para a apuração dos relatos de cobrança de taxas para a inclusão das crianças com síndrome de Down nas escolas da rede privada. Nós não podemos tratar isso como verdade sem trazê-los aqui na comissão que trata especificamente do tema e sem dar voz às escolas privadas para que elas também possam justificar o seu ponto de vista, o seu lado, mas que com a união das duas realidades a gente possa avançar nas políticas públicas, porque o papel da Assembleia Legislativa é exatamente esse, debater para que a gente tenha avanço nas políticas. Segue para plenário o projeto que pretende melhorar as condições de higiene dos alimentos nos restaurantes do Estado. Os deputados da Comissão de Finanças aprovaram um projeto de lei que determina a instalação de proteção transparente nos balcões de restaurantes self-service. De autoria da deputada Luzia Toledo, o objetivo da matéria é garantir uma barreira maior nos locais onde a comida está disposta. Com isso, a medida deve melhorar as condições de higiene e evitar a contaminação dos alimentos. A proposição segue agora para a apreciação do plenário da Casa.
E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas continue ligado na programação da TV Alice. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.